proibidas para as testemunhas de Jeová. De acordo, com esse volume 3 da série apologética da ICP Editora do Instituto Cristão de Pesquisa, é visto aqui que as testemunhas de Jeová são proibidas de ler qualquer literatura que não seja publicada pela Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Dizem que não precisam aprender das demais religiões, nem ler ou ouvir o que seus adeptos têm a dizer, mas recomendam que os outros façam um exame da sua própria religião para saber se os ensinos estão apoiados na Bíblia. De acordo com a verdade que... Deixa eu ver se eu tenho aqui... Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Pastor, a Bíblia da nossa é a mesma da deles, assim eu dizer? Oi? A nossa Bíblia é a mesma que a deles? Ao contrário da Bíblia Católica, são os mesmos livros, mas a tradução das palavras é diferente. Por isso que o próprio nome da Bíblia deles é Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Eu tenho umas lá em casa, eu vou trazer para você dar uma olhada. Então, de acordo com o livro A Verdade que Conduz à Vida Eterna, página 13, diz assim: precisamos examinar não só o que nós mesmos cremos, mas também o que é ensinado pela organização religiosa com que talvez nos associemos. Então, os seus ensinos em plena harmonia com a palavra de Deus se baseiam em tradições de homens? Se amarmos a verdade, não precisamos temer tal exame. Cada um de nós deve ter o desejo sincero de aprender a vontade de Deus para nós e depois fazê-la. Aí, diante desse texto deles, vem a pergunta do comentarista: por que as testemunhas de Jeová temem fazer o exame de sua própria crença, recusando-se a ler qualquer literatura religiosa para saber se os seus ensinos estão em harmonia com a palavra de Deus? Porque naturalmente temem descobrir que suas doutrinas, sustentadas num tempo como verdade, passem a ser abandonadas como mentira em outro tempo. Daí ensinar as testemunhas de Jeová: destrói você sabiamente matéria apóstata? O que fará se receber uma carta ou alguma literatura e, abrindo-a, vê logo que procede de um apóstata? Será induzido pela sua curiosidade a lê-la só para ver o que ele tem a dizer? A Sentinela, 15 de março de 1986, página 12. E aí é importante a gente observar o seguinte, no nosso próprio contexto. Se a pessoa tem dificuldade de ler um material de uma outra editora, porque esse outro material é de um apóstata, de alguém que abandonou a fé, de alguém que não tem a fé verdadeira, bem, se eu estou bem nutrido com a palavra, se eu estou alinhado com a revelação das Escrituras, se eu estou bem fundamentado na minha fé, qual a dificuldade? É como, por exemplo, eu estou conversando com vocês e vocês estão vendo aqui, olha quantos livros 19 das 19 livros. Aí, ainda bem que você está junto com a gente, você é crente, servo do Senhor. Aí nesse caso, por exemplo, olha só daqui, quantos livros da Sociedade Torre de Vigia eu tenho. E nem por isso eu deixei de ser batista para me tornar testemunho de Jeová. Entende? Então o que acontece? Eu leio, vejo algumas coisas para mim eu entendo que fazem sentido, outras não. Eu olho para a minha declaração doutrinária. Encontrou na internet declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira? Não? Então tá bom. Isso, declaração doutrinária da CBB. E aí, nesse caso, eu não sei se dá para perceber que você vai tendo contato e você vai examinando. Agora, se eu estou num grupo religioso
que vai me orientar a não ler absolutamente nada, só ler o que está na casa, aí eu fico pensando, por que, gente? Aí fica lembrando, já viu aquele marido que a menina arruma, que ele distancia ela de todos os parentes? E aí quando você vai ver, daqui a pouco ele praticamente assim, ele a trata como se fosse uma coisa, porque ela não tem mais vínculo com família, não tem nada, só tem ele, para ele fazer o que ele bem entender. E aí às vezes eu fico preocupado se isso não pode vir a acontecer, né? Então é algo para a gente pensar. Mas olha só, como o senhor falou, o senhor lê, talvez ele, mas tem pessoas, se ela sair de uma linha da Bíblia e partir para outra. Então, mas aí o problema não está em ela ter acesso a outra literatura, o problema está em ela não ser fundamentada na fé dela. Esse é o caso. Por isso que eu pedi a vocês para procurarem na denominação de vocês o que a denominação de vocês creem. Esse é o caso, entende? É como, por exemplo, levando a Irene para casa, né, com o Carlos e o Janildo. A Irene falou, não, porque a minha igreja crê no batismo no Espírito Santo. A minha também, só que crê diferente. O que é batismo no Espírito Santo na igreja batista? O que é batismo no Espírito Santo na igreja pentecostal? Então é importante a gente conhecer a doutrina da nossa igreja, porque senão vai chegar uma hora que está arriscado o pastor pregar um negócio, a gente bater de frente, achando que está batendo de frente com o pastor, mas está batendo de frente com a igreja toda. Por quê? Porque não sabe. Ou então a gente está começando a falar mal da igreja, na igreja, das coisas que a igreja defende. Já viu um pessoal na igreja que critica as coisas que a igreja crê? Aí tu fica assim, eu não estou entendendo por que tu está aqui então, filho. Falar nisso, teve um pastor que foi lá para uma igreja, até genro do pastor, mesmo lá da igreja. Ele foi servir lá, aí ficou sendo pastor auxiliar. Ele veio da Assembleia, mas ele veio com a Assembleia com essa cabeça que o batismo do Espírito Santo, se a pessoa não falar em língua, ela não dá para tirar o Espírito Santo. Cara, e ficou com aquilo, o pessoal tentou, ele ficou, cara, acho que não entrou não, ele meteu o pé. Mas por quê? Porque a igreja tinha uma convicção, entendeu? Quando o pessoal sabe no que crê. Agora, se o pessoal não tivesse essa convicção, ia misturar as convicções da igreja, e aí teu pastor ia ficar lá, né? Costura daqui, costura de lá, tocando flauta, entendeu? Esse é o problema. Entende? O problema não é você estudar o que o outro crê, o problema é você não saber o que você crê. O problema não é a questão de você ter uma nota falsa, a questão é se eu conheço a nota verdadeira. É isso que é importante. As pessoas que crêem nesse batismo com o Espírito Santo. Bem, como a gente vai entrar em outro assunto, eu vou parar aqui, né? E aí vocês tocam no assunto do batismo do Espírito Santo, certo? Não, essa parte da literatura eu já parei, só para fechar o vídeo, tá ok?